Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Por favor. Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, a gente vai ler a partir do versículo 39. Você que está aqui, pegue sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar por alguns textos nesta manhã. E você também que nos acompanha na transmissão, mantenha a sua Bíblia também nas suas mãos, acompanhe as leituras. Se você quiser compartilhar o link desta transmissão para seus familiares, no grupo da família, ainda dá tempo para que alguém possa ter a oportunidade também de acompanhar a ministração da palavra do Senhor. Antes de fazermos a leitura, deixa eu só situar os irmãos e lembrar-lhes acerca do contexto dessa passagem. Jeremias, capítulo 32, está aqui logo depois de um período de cerco inicial do Império Babilônico contra o reino de Judá. Então, a nação de Israel, que vocês devem lembrar, havia sido dividida em dois reinos, o reino do norte, que tinha ali a capital na Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, em Judá. Então, houve um tempo ali em que, se você observar o início do capítulo 32, o Senhor vai relembrar de como este povo, tanto do norte quanto do sul, se afastou do Senhor. Se misturou a adorações pagãs, chegando ao ponto até, como diz aí um versículo desse mesmo capítulo 32, a sacrificarem os seus próprios filhos, suas filhas e seus filhos a divindades como Moloque, por exemplo, queimando dentro do próprio templo de Jerusalém. Então é só para vocês terem uma ideia de como o coração do povo se afastou do Senhor durante esse período aí. A gente está falando aí do 6º século antes de Cristo. E aí Deus levantou o profeta Jeremias, que morava ali próximo a Jerusalém, em Anote, Ele era um cidadão judeu e era um profeta que passou muito tempo ali anunciando que Deus traria um juízo sobre a sua nação, porque a nação havia se afastado do Senhor, se rebelado, e profanado o culto, a adoração a Deus. Por causa disso, Jeremias, ele foi duramente criticado, duramente afastado de uma posição de autoridade que o profeta tinha naquele tempo, e ele chegou ao ponto de ser preso, jogado em uma cisterna, depois mudou, foi para uma prisão mais formal, depois voltou para ela, porque ele estava anunciando o juízo vindouro do Senhor, e o povo não queria ouvir essa mensagem dura, o povo queria ouvir os falsos profetas que diziam, não, Deus vai nos abençoar, eis que te digo, tu prosperarás, não te desanimes, o Senhor é por ti, aquelas profecias que adoçam nossos ouvidos, e aí esses eram ouvidos, mas Jeremias não tinha honra na sua própria casa, e por isso ele escreveu um livro de lamentações. Você deve lembrar que é um livro poético, uma espécie de uma poesia assim desenvolvida em choro, em lágrimas, por este motivo. O profeta de Deus que amava o seu povo, mas que amava ainda mais a fidelidade do Senhor, anunciava essa chamada ao arrependimento, a esse conserto, senão o povo experimentaria dias terríveis de cativeiro, como veio a acontecer. E o início desse cativeiro foi com esse sítio, esse cerco do Império Babilônico ali, durante alguns anos, e aí nós estamos nesse cenário aqui no capítulo 32. Babilônia cercou ali Jerusalém, já estava praticamente um ano desse cerco, e se você gosta de estudar um pouquinho de história, a história das guerras, você sabe que esse cerco impedia que as pessoas saíssem da cidade, extramuros, para buscar seus mantimentos, para explorar o que estava ali ao redor, para buscar alimento, água, e assim, esse cerco funcionava para enfraquecer o povo que estava sendo dominado. Então o povo ia enfraquecendo, ia adoecendo, passando necessidades, e aí quando o povo já estava assim, no limite da fraqueza, havia a invasão, e a destruição era completa, e isso de fato veio a acontecer. Mas nós estamos aqui no limiar, nós estamos aqui próximo dessa invasão definitiva, estamos no primeiro cerco, no primeiro ano dessa dominação deste grande império babilônico, nas mãos de Nabucodonosor, e os irmãos estão acostumados a ouvir esse contexto histórico por conta das pregações do pastor Robson no livro de Daniel,
que era um profeta que também foi levantado, e Daniel foi levado cativo de Jerusalém para servir lá no Império Babilônico, durante esse primeiro cerco aqui. Mas Jeremias ficou. E Jeremias continuava dizendo: gente, vocês estão vendo, o Senhor nos anunciou, Ele nos deu tantas chances de arrependimento, mas eis que nós estamos cercados. E Deus trouxe o castigo sobre nós, mas Deus não vai nos destruir, Ele vai nos restaurar. Portanto, nos arrependamos, confessemos nossos pecados e vamos crer que o Senhor vai nos restaurar. O que é que o povo fez com ele? Jogou na cisterna. A ordem do próprio rei colocou o preso ali. É nesse cenário que Deus faz um pedido ou uma ordem assim para Jeremias, um tanto quanto curiosa. Se você voltar aí para o início do capítulo 32, qual o título que aparece aí nessa primeira sessão? Na minha diz: Jeremias compra um campo em Anatote, que era a sua cidade natal. O que significa isso aqui? Deus mandou Jeremias comprar esse campo. Só que o cerco já havia começado e a localização dessa terra já estava sob domínio babilônico. E o que é que tem a ver? Na cabeça do profeta isso não fazia muito sentido. Ele já estava vendo o cumprimento desse juízo, a cidade cercada, o povo prestes a ser levado cativo, alguns já haviam sido levados, alguns jovens, né, já tinham sido levados presos, e que agora Deus dá uma ordem assim, um tanto quanto questionável: compra um campo, compra um pedaço de terra. E essa terra já estava sendo ocupada pela Babilônia. Aí, lá no versículo 16, diz aí também o subtítulo: Jeremias pede o quê? Esclarecimentos a Deus. Deus, o que significa isso? Por que o Senhor está mandando comprar um campo, um pedaço de terra, lá fora, onde o exército babilônico já dominou tudo? O que isso significa? E aí a resposta de Deus vem a partir do versículo 26. Então, aqui a partir do versículo 26, o Senhor vem relembrando de como horrivelmente o povo virou as costas para o nosso Deus, e de como a cidade de Jerusalém e todo o reino, tanto do sul quanto do norte, foi entregue nas mãos de inimigos. Veja o verso 30. Por que tudo isso? Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão o quê? Mal perante mim. Desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as suas obras más de suas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade. Veja, a cidade santa, a cidade do Senhor, a cidade que experimentou tantas providências de Deus ao seu favor, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Olha só o verso 32. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel. Veja, os filhos de Israel se referem à tribo do norte, né? As tribos do norte. E também os filhos do sul, ou seja, das tribos de Judá ali, da tribo de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, todo mundo, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, eles viraram-me as costas e não o rosto. Eles se rebelaram completamente contra mim, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, falava com eles, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Olha o que aconteceu, verso 34. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Para quê, irmãos? Para profanarem. E aquilo que eu havia antecipado para vocês, o verso 35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom. Para o quê? Olha isso. Para queimarem a seus próprios filhos. E as suas filhas, a quem? A Moloque, divindade pagã babilônica. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Então veja, Deus está dizendo assim, olha, isso vai acontecer com vocês,
o juízo já chegou, vocês de fato serão levados cativos, mas eu vou congregar vocês novamente, eu vou juntar vocês de novo como um povo, eu tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Aí vem a linguagem pactual, a linguagem da aliança, verso 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso não mudou. Apesar de tudo que o povo tinha feito, Deus permanecia fiel à sua aliança. Dar-lhes-ei um só coração. E aqui começa o nosso texto que eu queria focar nesta manhã. Dar-lhes-ei, olha que texto lindo. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Eu farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca mais se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, terei prazer neles de novo, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, que em breve será devastada, mas que eu a restaurarei de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Amém? Deus abençoe sua palavra lida. Eu queria que fizéssemos mais uma oração nesta hora, para que Deus pudesse falar ao nosso coração neste texto, que tanto nos traz seriedade na busca a um Deus que é santíssimo, que preza pelo seu próprio nome e pela adoração a Ele, mas é um Deus compassivo também, o Deus que nos traz uma disciplina a fim de que nosso coração seja mudado, para que temamos ao Senhor e vivamos para a sua glória. Vamos orar nessa esperança, nessa expectativa do que Deus está fazendo dentro de nós nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque, segundo a Tua riqueza de graça e sabedoria, não ocultaste de nós e nem de ninguém a história do Teu povo, a história da revelação de Tua vontade, tantas vezes desprezada para com aqueles que se chamam pelo Teu nome. Obrigado porque, ao não ocultar as partes horrendas da história do Teu povo, Tu nos dás preciosas lições de que podemos também, Pai, em algum momento em nossa vida, como foi dito pela Tua própria boca, virarmos não apenas a nossa face, virarmos as costas, nos virarmos completamente em oposição à Tua vontade. Mas eis que o Senhor é misericordioso, benevolente, gracioso e não desiste de nós, não nos destróis, ó Pai, antes prometes e cumpres uma perfeita, completa, plena e eterna restauração, segundo a aliança que o Senhor firmou em Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Pedimos nesta hora que Tu continues a ministrar ao nosso coração, para que sejamos moldados por Tua santa e preciosa vontade. Oramos assim, ó Deus, certos de que ouviremos Tua voz, apesar de quem está falando, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se você está ligado aí, no último domingo pela manhã nós introduzimos essa pequena minissérie, apenas 3 episódios, e no domingo pela manhã a gente falou ali sobre essa relação muito próxima ali, entre soberania e graça, como estando sempre de mãos dadas na obra da salvação do Senhor sobre nossa vida. A gente lembra aqui, como bons reformados que somos, calvinistas, a gente lembra que lá no século XVII houve um sínodo, uma reunião, para debater ali a questão soteriológica, a questão da graça de Deus, a questão da soberania do Senhor, a questão da responsabilidade humana, e ali foram reunidos vários teólogos na cidade de Dort, ali na Holanda, e esse sínodo, que foi conhecido como o Sínodo de Dort, trouxe ali um resumo da teologia que foi abraçada como uma teologia reformada acerca da salvação. E
as expressões que foram utilizadas ali eram em resposta a um movimento chamado remonstrante, né? Era um movimento fruto de alguns discípulos de Jacóbio Armínios, que era um grande erudito, um teólogo assim formidável, que concordava em boa parte com os escritos de Calvino, mas que tinha dificuldades com alguns pontos. E alguns de seus alunos e outros discípulos que vieram depois começaram a elaborar, né, algumas doutrinas e tiveram maiores dificuldades do que aquelas que seu próprio mestre havia tido, né, com as ditas doutrinas calvinistas da salvação. E aí esse sínodo foi reunido para trazer um entendimento, uma resposta a esse movimento remonstrante, que resumiu em 5 pontos ali o que era o entendimento dos discípulos de Armínios acerca da salvação. E em resposta a esses 5 argumentos foram criados os 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo é uma resposta a esse movimento. Só que esses 5 pontos ali, que ficou, né, resumido na sigla em inglês TULIP, né? Por isso que o símbolo do calvinismo é aquela flor, né, tão conhecida e tão ali popular na região da Holanda. Nós tínhamos ali palavras muito fortes para definir a teologia da salvação. Então, apesar de ter uma ênfase na graça, as palavras usadas para definir a doutrina eram muito duras. Por exemplo, depravação total, eleição incondicional, você não tem como fazer nada, tudo vem de Deus. Expiação limitada ou definida, Jesus só morreu por alguns que o Pai definiu por quem ele viesse a morrer para a salvação. Então, Deus deixou uns dentro do plano da salvação e deixou outros do lado de fora. Vê como isso é duro de a gente entender, de a gente abraçar, né? O que mais? Qual o penúltimo ponto? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Perseverança é o último, né? Falta o 4, que o pastor esqueceu agora. Qual é? Eita Jesus, me ajudem. Graça irresistível. Obrigado, meu pastor. Graça irresistível. Ou seja, Deus vai agir em você e você não vai fazer nada, você vai ficar amarrado por Deus e você não tem como resistir. Você vai ter que receber a graça de Deus, você não tem o que fazer, né? E aí, perseverança dos santos, esse é o mais bonzinho, né? Esse é o mais tranquilo assim, né? Os santos vão perseverar até o fim. Mas veja, especialmente esses 4 primeiros pontos, trazem assim umas expressões bem duras para a gente. Mas apesar disso, elas foram carinhosamente conhecidas ao longo da história até hoje, né, como um resumo das doutrinas da graça. Doutrinas da graça de Deus. Por quê? Porque se nós somos radicalmente defeituosos por natureza, Deus só pode ter agido para nos salvar com muita graça, porque a gente não fazia nada por merecer. É graça. Se a eleição é incondicional, Deus não previu nenhum bem em nós para que nos escolhesse. É por misericórdia, é por graça de Deus, concorda comigo? Se a expiação é definida por Deus e Cristo, sem nenhum pecado, foi feito pecado por pessoas intransigentes, defeituosas, cheias de manias e falhas como eu e como você, isso é por graça de Deus, alguém morrer dando sua vida preciosa por pessoas como eu, isso é graça de Deus. E se essa graça de Deus é irresistível, o mesmo Deus que nos marcou para a salvação é o Deus que providencia que a gente não vai sair dela. É o Deus que providencia os meios pelos quais nós vamos crer e nos arrepender em Jesus e dos nossos pecados todos os dias. A gente não vai ser separado do amor de Deus, nem por nós mesmos, nem por demônios, nem por outra criatura, nem por coisas que já fizemos, nem por coisas que vamos fazer, nem pelos poderes, nem pelas alturas, profundidades, nem pela morte. Porque o amor de Deus está conosco irresistivelmente. Isso é o que, irmãos? Graça, misericórdia, amor. E Deus ainda providencia que aqueles que creem em Jesus nunca mais descrerão de Jesus, sempre permanecerão em Jesus, ainda que caiam em algumas tentações, ainda que a fé se mingue em tempos de enfermidade,
em tempos de necessidade, a frieza espiritual que muitas vezes já operou no nosso coração em tempos de fortes tentações e que nos afasta daquela sensibilidade espiritual de ouvirmos Deus e buscarmos comunhão com o Senhor. Deus age para que sejamos preservados até o fim. E, portanto, como consequência, a sua ação de nos preservar, nós perseveraremos. Isso é graça de Deus. Então, quando a gente olha para a soberania de Deus na salvação, não tem como a gente não olhar para a graça de Deus na salvação. Do começo ao fim, o Deus que é soberano é generoso em nos abençoar de forma imerecida. E aí, no domingo pela manhã passado, a gente falou sobre soberania e graça na obra do Pai. O Pai nos marca, nos elege para a salvação. À noite, nós falamos sobre soberania e graça na obra do Filho. Aqueles que o Pai lhe dá, de modo algum, Jesus os lança fora. Jesus é aquele que nos conquista, que nos resgata, que nos redime do pecado para a vida em obediência. Hoje, fechando essa minissérie de apenas 3 episódios, a gente vai meditar um pouquinho sobre a soberania e a graça na obra do Espírito Santo, que é aquele que aplica toda esta graça, todo este amor, toda essa perseverança, toda essa misericórdia na nossa vida todos os dias, a fim de que não nos percamos, mas que vivamos para o inteiro agrado do nosso Deus. E por que eu escolhi esse texto aqui? Já que vamos falar do Espírito Santo, você deve estar se perguntando por que a gente não escolheu lá algum texto do Novo Testamento, né, em que a ênfase, depois de Cristo morrer e ressuscitar, se dá ali na pessoa do Espírito Santo. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos, né, que começa mostrando a ascensão de Jesus para o céu, para que de lá ele enviasse o outro Consolador, ele é muitas vezes chamado não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque de fato é o Espírito Santo o tempo todo, quem está batizando as pessoas, quem está enchendo as pessoas de dom, quem está levando a instrução e a palavra revelada do Senhor uns para os outros, é o Espírito Santo quem está ali curando as pessoas através dos apóstolos, é o Espírito Santo quem está encorajando as pessoas num pleno período de perseguição religiosa e política contra o povo de Cristo, é o Espírito Santo do começo ao fim. Então é o livro do Espírito Santo ali no estabelecimento daqueles primeiros cristãos e na multiplicação da igreja do Senhor Jesus. Bem, eu escolhi esse texto aqui de Jeremias para que a gente possa pensar não numa manifestação específica pós-Cristo do Espírito Santo. Porque desde o princípio a Trindade trabalha na criação e na recriação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. O Pai fala, o Espírito pairava sobre as águas, e João, o Evangelho, capítulo 1, diz que nada do que foi feito se fez, senão por intermédio do Verbo, que é o Filho de Deus, que encarnou e habitou entre nós. Então nós temos ali clareza de uma obra trinitária na criação, mas também nós devemos ter clareza da obra trinitária na salvação. O Pai marca aqueles que serão salvos, o Filho conquista aqueles que são marcados pelo Pai, e o Espírito Santo aplica fé, arrependimento, santificação e perseverança na vida daqueles que são conquistados pelo Filho, que foram marcados pelo Pai para a salvação eterna. Então, desde o princípio, irmãos, de onde vem a aplicação da fé naqueles que esperavam a vinda do Messias? Era o Espírito Santo. Quem é que movia os crentes na antiga aliança a se arrependerem dos seus pecados? A presença do Espírito Santo. E é claro que já está vindo à sua mente aí, pastor, e como é que fica essa ideia de que Jesus precisou subir aos céus? Porque ele falou assim, se eu não for, eu não vou enviaria. É preciso que eu vá para que de lá envie o Consolador, e ele habitará em vocês, convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. É claro que existe, irmãos, aqui uma diferença de ênfase nessa habitação do Espírito Santo, né? Alguns teólogos dizem que o Espírito Santo, na antiga aliança, ele visitava os crentes. Você já deve ter ouvido essa expressão. Então, por exemplo, o profeta, quando ia trazer a revelação do Senhor, ele era usado pelo Espírito Santo, visitado com o poder inspirador do Espírito de Deus, e assim efetuava o seu ofício ali pontualmente.
né? Alguém que precisava tomar uma grande decisão, um rei, por exemplo, era usado pelo Espírito Santo para assim realizar, mas o Espírito Santo não estava habitando nele, ele o visitava, né? E há esse debate com outros teólogos que entendem que não, que a habitação do Espírito Santo era ali sempre a marca do verdadeiro povo de Deus, o Espírito Santo como aquele que aplica a salvação no coração do crente e que faz com que todos os crentes sejam unidos na igreja do Senhor, como um corpo, sempre deveria estar ali agindo dentro do coração dos filhos de Deus. Eu não sei quem é que está certo nessa história toda, para ser bem honesto aos irmãos, mas o que eu sei é que o Espírito Santo estava nos crentes da antiga aliança. Se é uma habitação da mesma forma que é hoje na sua vida, você que crê no Senhor Jesus, não sei. O que eu sei é que sempre foi através do Espírito Santo que a salvação se deu, que o arrependimento se deu, que a fé foi constituída e desenvolvida no coração da igreja do Senhor. E é isso que a gente observa aqui, sem que se mencione a palavra Espírito no texto. Pelo menos não nesse texto. Então volte seus olhos, por favor, para o versículo 39 de Jeremias 32, porque tendo feito essa longa introdução, contextualização, eu quero ser bem mais breve agora, aplicando as verdades de como o Espírito de Deus age soberana e graciosamente na vida daqueles que são alcançados pelo Senhor. O verso 39 é um dos textos assim mais lindos que a gente tem na antiga aliança, porque o contexto, eu acabei de falar para vocês, o contexto é de uma rebeldia visceral do povo de Deus, virando-se contra o Senhor, profanando o seu templo, provocando assim a ira de Deus de forma proposital. Foi Deus que falou isso. Tudo que vocês fazem é mal perante mim. Toda a intenção do coração de vocês, do rei, do sacerdote, do profeta, dos jovens, dos velhos, dos homens, das mulheres, é provocação à minha ira. De modo que eu não posso suportar a maldade de vocês. Mas eis que o Senhor diz no verso 39, vamos ler juntos esse texto. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Como assim, Senhor? Como assim? A gente está queimando nossos filhos a Moloque. A gente está profanando o templo do Senhor. A gente provoca a ira do Senhor. A gente desonra o teu nome entre as nações. A gente desobedece frontalmente às tuas ordens de arrependimento e fé. A gente fez pouco caso das obras miraculosas, sinais e maravilhas na libertação que o Senhor nos deu do Egito para a nossa terra prometida. O Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu pão, maná, água jorrando da rocha. O Senhor nos deu uma nuvem que era nosso GPS preciso de onde deveríamos ir e aonde deveríamos montar o nosso acampamento. Foi o Senhor que estabeleceu uma coluna de fogo à noite para que em pleno deserto não morrêssemos de frio e não ficássemos perdidos na escuridão dos perigos de salteadores e feras do campo. Foi o Senhor quem esteve conosco o tempo todo, nos carregando nos braços como uma mãe que amamenta o seu bebê, e nós crescemos, viramos não apenas a face. Na linguagem nordestina, a gente não deu só uma rabisaca a Deus, a gente virou as costas. A gente falou, não preciso do Senhor. Eu quero os outros deuses. Eu quero experimentar as delícias carnais das orgias culticas dos povos babilônicos. Eu não quero o Senhor reprimindo o meu desejo. Eu não quero o Senhor ditando as ordens de como devo constituir família, de como devo criar meus filhos, de como deve ser o meu culto. Eu desprezo o Senhor e a tua lei. A resposta de Deus é: isso é só por enquanto, porque eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou fazer de vocês um coração único, voltado para um só caminho. A palavra aqui, coração, é exatamente aquele uso que toda a Bíblia enfatiza,
com algumas distinções em alguns contextos específicos, mas no geral mesmo, coração não é somente como a gente entende na forma ocidental de pensar, como a sede das emoções tão somente, né? Coração, na visão hebreia, se você lembrar, por exemplo, de Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que do coração, ou antes, né? Sobre todas as coisas que deveis guardar, guardeis o quê? O vosso coração. Por quê? Porque ele é a parte mais importante. Ele é a fonte da vida. Do coração procedem as fontes da vida. Isso significa emoções? Sim, mas também volição. Decisão, poder de escolha, envolve também compreensão, entendimento, racionalidade. Coração também envolve desejo, sentimento, apreço, afeições. Mas é do coração que procede as fontes de toda a vida. Então, é o coração, na linguagem bíblica, que coordena o nosso comportamento externo. Por isso que depois de coração ele usa um só caminho. A palavra aqui é ação. Então eu vou te dar um novo coração para que você tenha uma nova ação. Coração, né? No português ficou até encaixada uma dentro da outra aí. Quando Deus muda o nosso coração, Ele não está mudando apenas a forma de a gente sentir a vida, mas a forma de a gente decidir que tipo de vida a gente vai viver aqui neste mundo. E a gente sabe, irmãos, que se deixar-nos guiar pelos nossos próprios corações, o coração do homem, como disse esse mesmo profeta Jeremias, ele é o quê? Enganoso, desesperadamente corrupto, enganoso e corrupto. Veja que combinação complicada para a gente. Algumas vezes a gente usa assim no modo comum de se aconselhar uns aos outros, né? E a gente pergunta, quando alguém está com alguma dúvida sobre alguma decisão a tomar, o que é que está dizendo seu coração? Você está em paz no seu coração quanto a isso? É uma forma de falar, mas veja, se nós nos pautarmos pelo nosso coração, tão somente pelo nosso coração, a gente vai estar em maus lençóis. Porque o nosso coração é tendente ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à rejeição da lei de Deus colocada sobre nós. Nosso coração, meus irmãos, é muito inconstante. E é por isso que a gente só consegue viver bem com um novo coração. E é aqui que entra a ênfase que eu queria dar nesta manhã sobre soberania e graça na obra do Espírito. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Veja esse texto tão conhecido, né? Que fala sobre essa ação soberana do Espírito que vai e sopra onde quer. Vamos ler juntos esse versículo 8? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A palavra Espírito é literalmente vento. Vem de pneuma, né? Pneu. Então, uma câmara de ar ali. Nós temos o Espírito Santo como um vento. E a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, porque ele soberanamente, desde quando ele pairava sobre as águas e desde quando ele foi soprado pelo Pai dentro de nós, nos tornando almas viventes, esse é o Espírito de Deus que vai para onde quer, agindo em quem lhe apraz. Se você observar, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, você verá que até acerca da vida do crente, depois que o Espírito Santo enche o crente, onde ele escolheu morar, onde ele escolheu habitar, até mesmo a operação do Espírito, no que diz respeito aos dons espirituais, também é uma obra soberana, uma escolha soberana do Espírito de Deus. Diz aí o versículo 11 de 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza o quê? Todas estas coisas. Ele está falando de quê? Dons espirituais.
distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você, quando creu em Jesus, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, quando habitou em você, quando entrou em você, gerando fé, arrependimento e santidade, ele não chegou de mãos vazias, ele trouxe dons, ele capacitou você com dons espirituais. Nós temos aqui na reunião do Novo Testamento, dos versículos que dizem respeito aos dons espirituais, listas que somadas dão mais de 30 dons. É porque a gente enfatiza naqueles que são mais comuns, né? Ensino, profecia, né? Cura, tudo mais. Mas há uma lista grandíssima de dons espirituais. Casamento é chamado de dom espiritual. Celibato é chamado de dom espiritual. Deus capacita os crentes e dota os crentes de dons espirituais, de modo que tudo, até o casamento e o celibato, deve ser um serviço da igreja em glória ao Senhor, uns para com os outros. Então, quando o Espírito Santo encheu sua vida, ele trouxe dons espirituais como lhe apraz. Oh, pastor, mas eu queria tanto ter o dom de voar, eu queria tanto ter o dom de falar umas 10 línguas diferentes, eu queria tanto ter o dom de curar, eu queria tanto ter o dom assim de profetizar, mas Deus me deu o dom da misericórdia. Oh, Senhor, cuidar de quem sofre, atender o necessitado, isso dá um trabalho. Deus que dá o dom, também efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa graça e a sua sabedoria. Pergunte a Deus qual foi o dom que Ele lhe deu. Se você está aqui na igreja há mais de 3 meses, e você não está servindo em alguma coisa na igreja, é porque você esqueceu de perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está me chamando para onde mesmo? Onde é que eu vou colocar em prática o dom que o Senhor me deu? Me dê clareza. Eu vou conversar com o pastor, dê sabedoria a ele para dizer assim: meu filho, será que Deus não está chamando você para, né? A gente precisa colocar em prática os dons espirituais. Isso é fundamental, não apenas para o crescimento individual, mas, sobretudo, o crescimento do corpo. O dom espiritual não é para envaidecimento, para uma realização pessoal de um desejo seu. Pastor, eu tenho um dom do ensino misturado ao dom do encorajamento. Isso gera música, arte. Eu tenho um dom. Por quê? Porque eu amo música, eu amo o ensino através da música, eu amo encorajar as pessoas através de canções. Meu filho, canta aí. Canta um corinho para a gente ver. Eita. Não, deixa eu colocar o tom aqui, vamos lá. Se você não consegue nem entrar no tom, eu desconfio que esse não seja o seu dom. Mas se você entende que você vai buscar estudar, se aperfeiçoar. Aí você vai voltar e vai tentar cantar de novo, ou tocar um instrumento. E nós temos relatos de pessoas que naturalmente não eram inclinadas a uma afinação, mas que aprenderam. Milagres são possíveis. E eu creio, irmãos, que esse não é o único dom. Estar aqui à frente, cantando, tocando, pregando, isso é um dos dons. Nós temos mais de 30 dados pelo Espírito à sua igreja. É o Espírito Santo que faz como lhe apraz. Portanto, seja agradecido por ser servido por esses irmãos e pela oportunidade de servir esses irmãos nos dons que eles não têm. Percebe o senso de corpo? Membros diversos, interdependentes, ligados e unidos ao cabeça que rege todo o corpo, a fim de que ele permaneça saudável. Você tem um lugar no serviço ao reino. Ocupe-o. O Senhor está te chamando. Amém? Além disso, se você, por exemplo, voltar lá para o nosso livro de Jeremias, veja a ênfase que o profeta está dando a essa ação interior no coração. Se você voltar para o capítulo 24 dessa mesma profecia de Jeremias, o versículo 7 vai dizer assim, veja como parece, né? É uma promessa sempre renovada pelo Senhor. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Ou seja, a gente só pode conhecer a Deus através do conhecimento que Ele proporciona através de um novo coração.
É preciso um transplante de coração para que você leia a Bíblia. É preciso um transplante de coração para que você ore. É preciso um transplante do coração celestial feito pelo Senhor, médico dos médicos, para que você possa perceber e amar Deus no seu coração. Dá-lhes um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Por quê? Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Qual coração? O novo coração. Veja mais, o capítulo 31, pertinho de onde a gente estava, né? No 32. Capítulo 31, versículo 33. Diz aí o texto: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A vontade de Deus, irmãos, mais do que está revelada na Bíblia, ela está gravada no coração e ela está impressa na mente dos filhos de Deus. Quem é que faz isso conosco? O Espírito Santo de Deus. Logo eu, logo você, que tínhamos um rei na barriga, que queríamos viver segundo as nossas próprias normas, segundo o nosso próprio coração vaidoso, estabelecendo regras e leis para si mesmo, meu corpo, minhas regras, minha cabeça, minha vida, minhas decisões, minhas ideologias, minhas filosofias. Aí vem um Senhor e fala: se você continuar assim, filho, você vai continuar tão distante daquilo que você foi criado para sentir, para pensar, para fazer. Você vai estar distanciado do propósito da sua existência, que é adorar a mim. É lá que você encontra saciedade na alma, deleite, prazer, alegria, senso de propósito de existir. Portanto, eu vou mudar teu coração, mas eu vou mudar também a tua mente e vou colocar no lugar das tuas regras a minha lei. Você vai meditar nela dia e noite e você vai florescer do coração para fora como rios de água viva que brotam sabedoria, graça, encorajamento, transmitindo a misericórdia do Senhor para as pessoas que convivem com você. Isso é de dentro para fora, é uma ação do Espírito de Deus. Veja como isso está misturando soberania e graça. Deus vai soprar seu Espírito, o Espírito vai para onde Ele quer. O Espírito é quem escolhe os dons que a igreja vai ter individualmente, cada um de vocês. Né? Na lista do Senhor tem uma planilha lá, aí tem seu nome, e do lado tem assim, dons espirituais. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: eu vou colocar esse e esse dom espiritual. Mas esse mesmo Espírito Santo que nos dota, é o Espírito Santo que imprime a vontade do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque senão a gente novamente seria tentado a usar aquilo que Deus nos deu para benefício do reino em benefício próprio. Para manipular as pessoas, para enriquecer a si mesmos, para forjar situações de influência populista. Aí Deus fala: não, para que isso não aconteça, eu mesmo vou colocar a minha lei santa, perfeita, na mente de vocês. Veja mais, volte um pouquinho para Deuteronômio, capítulo 6. De onde é que Jeremias está tirando esses princípios, né? Moisés, que vem bem antes dele, um grande profeta, no capítulo 6, versículo 5, que é um texto tão conhecido, né? De todos nós aqui. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vá para o capítulo 10, verso 16. Como é que é possível amar a Deus assim? Vamos ler juntos? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. É preciso fazer o transplante de coração, circuncidar o coração. Mais do que o sinal externo que representava a entrada
na aliança com Deus, né? O menino, ao 8º dia, cortava o prepúcio, era oferecido e consagrado ao Senhor. Isso também não salvava. Isso não era uma obra humana que garantia a bênção divina. Era preciso que essa circuncisão se provasse real quando ela era feita aonde? No coração. Agora volte lá um pouquinho para Ezequiel, que está logo depois aí de Jeremias. Ezequiel capítulo 11. E já que hoje não tem EBD, a gente está quase como uma aula aqui em forma de pregação em forma de aula, folheando versículos bíblicos acerca da ação do Espírito Santo, soberana e graciosa na nossa salvação. Veja como toda a Bíblia conversa sobre isso. Eu estou buscando intencionalmente nessa manhã, você deve ter percebido isso, textos do Antigo Testamento, para mostrar que é o Espírito Santo do começo ao fim que age dentro de nós, para que as nossas ações revelem quem está guiando o nosso coração, a nossa mente, né? Onde está o nosso verdadeiro amor. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e também o versículo 20 vão dizer assim: dar-lhes-ei um só coração, e agora vem a palavra, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Com que propósito? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Fidelidade do Senhor sobre a aliança estabelecida eternamente. Irmãos, essa graça irresistível, essa palavra, né, tão assim, a princípio desconfortante para a gente, assim, né? Quer dizer que Deus impõe sua vontade a nós. Vamos entendê-la de melhor modo. Por que a graça do Senhor, quando nos alcança, nos arrebata, nos conquista, nos encanta, nos redireciona? É porque ela vem para um coração novo. Deus primeiro age no coração do homem. Deus primeiro muda os nossos desejos, a bússola da satisfação pessoal é trocada. O sentido agora, o ponteiro do norte aponta não para dentro de nós, mas para a glória do Senhor. Porque nós vivemos, nos movemos e existimos para o Senhor e pelo Senhor, para glorificá-lo e ter no Senhor todo o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação. Quando Deus troca o nosso coração, Ele não está impondo de cima para baixo uma vontade tirana, déspota. Ele está nos libertando. Nós que apregoamos a todos os quatro ventos que uma das principais bênçãos que nós temos, inclusive num país de governo democrático, é a liberdade. Tanto se fala em liberdade, mas o conceito bíblico de liberdade, irmãos, é salvação. Porque nós estávamos mortos, presos, escravizados em delitos e pecados. A gente não sabia fazer outra coisa a não ser besteira. Eu e você, com um coração desse, enganoso, corrupto, que nos ilude, que nos afasta do bem, que nos aproxima das pessoas para se aproveitar delas, que usa as situações para achar as brechinhas na lei, para que nos livremos de nossas responsabilidades. Você queria que Deus te chamasse assim, você permaneceria virando as costas para Deus. Portanto, Deus virou sua face favorável para você e para mim, e disse: eu tenho que trocar o chip, eu tenho que mudar o coração, para que eu e você tivéssemos condições de nos aproximar do que é bom, do que é puro, do que é belo, para que a gente aprendesse a amar aquilo que é amável e a odiar aquilo que é detestável. Isso é graça de Deus. Eu gosto sempre de pensar numa analogia, quando eu penso sobre a influência de Deus sobre nossa vontade, numa ilustração assim bem simples. Quem aqui é pai de criança até, digamos, 6 anos? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Muita gente. Muita gente. Adivinha o que mais a gente fica assim encantado quando o nosso filho faz algo novo diante do papai ou da mamãe? É quando ele nos imita. É quando ele tenta calçar o nosso calçado, que não cabe no pezinho dele. É quando ele quer falar igual a gente.
É quando Ele quer agir e fazer algumas coisas como a gente faz. É quando Ele aprende as palavras que a gente repete para Ele. É quando Ele retribui o beijo que a gente dá nele, o abraço, o olhar. Agora veja, se eu e a patroa Anne conseguem influenciar Pedro desse jeito, sendo nós inconstantes, pecadores. Pedrinho já sabe que a gente não é perfeito. Ele acha que ele é perfeito, a gente não. E se a gente consegue trazer essa influência para os nossos filhos? Algumas eu concordo, a gente não queria, né? Influenciar. Meu filho, imite só coisa boa, coisa ruim, não imite não. Quanto mais o ser mais sublime, mais sábio, mais belo, mais inteligente, com mais conhecimento, com mais amor, o ser mais apaixonante do universo, mais admirável, não influenciaria os seus próprios filhos. Sabe o que acontece com essa mudança de coração? É que a gente se acostumou a pegar ícones da cultura e fazer nossas referências. Seja um professor, seja um grande empresário, um homem ou uma mulher muito bem-sucedidos, um político, e a gente mede a nossa referência por eles, e veja, é muito limitada essa referência. Aí Deus fala, não, meu filho, deixa eu me aproximar de você, olha para mim. A gente começa a olhar para aquele ser insuperável em todo o universo, e naturalmente a gente vai sendo influenciado pela sua sabedoria, por sua grandeza, pelo seu poder. Como filhinhos que andam atrás dos pais, na areia da praia, tentando encaixar dentro da pegada dos seus próprios pais. Deus é esse, que nos arrasta com laços de amor, que nos influencia, que muda o conceito do que é bom, do que é belo e do que é amável. Ele faz isso soberanamente, mas Ele faz isso graciosamente, entrando no meu e no seu coração e mudando as nossas mais profundas ânsias, afeições, prioridades. A gente acorda e diz, como eu perdi tempo olhando para o próprio espelho, como eu perdi tempo idolatrando a cultura, o dinheiro, a fama, o poder. Eu conheci o tesouro mais inestimável deste mundo. Eu não consigo tirar os olhos dele. Eu aprendo a falar parecido com ele. Eu aprendo a me gesticular, a agir e a servir como ele. Eu estou sendo modificado, transformado à imagem dele. É isso que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Isso é graça. Eu queria que a gente pudesse encerrar fazendo juntos essa oração que está lá no Salmo de número 86, versículo de número 11. Salmo 86, versículo 11. Vamos fazer esse pedido em forma de oração, todos nós que aqui estamos, porque todos somos carentes da ação soberana e graciosa do Espírito Santo no nosso coração, para que a gente seja influenciado e nos pareça todos os dias com o Senhor. Vamos orar juntos lendo esse versículo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Em nome de Jesus, amém.